Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui preparados para transmitir ao vivo o nosso estudo bíblico para o YouTube. Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos que vão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso estudo bíblico ele vai falar sobre a necessidade de uma reforma hoje. Nós sabemos que no século XVI a cristandade do Ocidente passou por uma experiência chamada reforma, a qual nós chamamos de, ficou conhecida na história como reforma. A reforma conhecida como reforma religiosa do século XVI, e também outros nomes são dados, outras terminologias, como reforma protestante. E qual foi a necessidade da reforma naquela época, né? Houve necessidades, a igreja precisou voltar aos primeiros caminhos, ao primeiro amor. E a grande pergunta é se hoje nós também precisamos de voltar ao primeiro amor, ao primeiro caminho. E o objetivo do nosso estudo nessa noite é exatamente esse, né? De trabalhar essa questão aí da reforma, né? Como necessidade de uma volta às Escrituras. Pois bem, nós vamos passando aí para o nosso estudo bíblico e vocês podem a todo momento entrar em contato pelo chat aí e conversando conosco, fazendo as suas perguntas, as suas contribuições com o nosso programa, ok? Necessidade de reforma hoje. Será que nós podemos ter, devemos ter uma reforma, ou a igreja ela está bem, né? Ou ela não precisa de uma reforma? Eu estou fazendo aqui os últimos ajustes, especialmente enviando um link aqui para algumas pessoas queridas, né? E o link do nosso programa. E eu quero então dar continuidade ao nosso programa. Vamos lá. Então, a necessidade de reforma hoje, né? A necessidade de reforma hoje. Há realmente necessidade de nós termos uma reforma aos moldes daquela reforma que houve no século XVI? Né? Há necessidade de uma reforma? Pois bem, vamos lá, trabalhando aqui os nossos slides. É bom lembrar, de início, que a reforma do século XVI ela teve como causas, principalmente, os desvios que a igreja teve, a igreja cristã ocidental, identificada naquele momento como Igreja Católica Romana, os desvios que ela veio tendo durante cerca de 1000 anos. Esses desvios, segundo o sábio Rui Barbosa, esses desvios eles se caracterizaram em 3 frentes. Então, a igreja, a cada tempo que ia passando, ela ia se desviando mais
do primeiro amor, do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Até que quando chega lá para o ano de 1500, 1517, vai haver então uma explosão e a igreja começa a passar por uma reforma. Mas quais seriam essas três vertentes que vão se desviando do caminho, do Evangelho? Quais seriam essas três vertentes que vão se desviando do caminho do Evangelho? Eu estou aqui ainda tentando fazer alguns testes, né? E vamos lá. Eu estou aqui vendo o YouTube também. Pois bem, quais são essas três vertentes que a igreja vai se desviando cada vez mais? Primeira vertente é a vertente doutrinária. A igreja vai incorporando, com o passar do tempo, dogmas que vão contra as Sagradas Escrituras, né? Dogmas que não são todos criados de uma vez, mas durante séculos esses dogmas vão sendo criados nos concílios e vão sendo incorporados à crença da igreja. Por exemplo, vamos tentar aqui dar três exemplos, né? O dogma da continuidade da virgindade de Maria. Isso é um dogma que foi criado durante a história da igreja, em seus concílios, em um dos seus concílios. Outro dogma é com respeito a Maria ser a mãe de Deus. Na verdade, no início, esse dogma, ele não falava sobre, ele não trazia em si qualquer insinuação que Maria era mãe de Deus, mas que Maria carregava o Filho de Deus em seu ventre. Mas com o passar do tempo, a ideia de que Maria é a mãe de Deus foi sendo transmitida, foi sendo então incorporada, introjetada na crença da igreja. Tá? Outro dogma é com respeito ao purgatório. O purgatório é uma forma da pessoa ser salva pelas obras. Isso não existiu na igreja primitiva, não tem no Novo Testamento. A questão de que Maria teria sido virgem mesmo depois do casamento de Jesus, também isso não tem no Novo Testamento. Ao contrário, há evidências fortíssimas de que Maria teve muitos outros filhos após Jesus, e a questão de que Maria fosse mãe de Deus, isso também não tem evidência no Novo Testamento. Pois bem, e assim surgiram muitos outros dogmas, vão surgindo durante a história, formulados nos concílios, e a igreja então ela vai se desviando da verdade, ela vai incorporando crenças, que são muitas delas pagãs, e então cria aquela salada, né, de crenças, algumas doutrinas verdadeiras, outras doutrinas vindas de paganismo, de formulações erradas, e ela vai se desviando, segundo Rui Barbosa, cada vez mais do caminho da verdade, ela vai se desviando cada vez mais do reino de Deus. Pois bem, então a igreja, do ponto de vista administrativo também, ela vai se corrompendo, né? Ela vai criando uma hierarquia cada vez mais rígida, e vai criando toda aquela hierarquia que vai até alguém submetido a outra pessoa, um padre submetido ao bispo, o bispo submetido a uma outra dignidade, até chegar ao Papa. A gente vê que essa estrutura militar, essa estrutura que a igreja criou,
também ela não se encontra no Novo Testamento. E, por último, não pior do que essas duas, houve os desvios morais, né? A igreja, as palavras de Rui Barbosa, é que ela apodreceu até a medula. Então imaginem o que acontecia naquele clero, onde o bispado era vendido, né? Onde pessoas que não tinham conversão nenhuma compravam o direito de serem bispos, arcebispos e outros cargos ou posições dentro da igreja que eram vendidos para quem pudesse pagar mais. Quando chega na época dos 300 anos, 200 anos antes da reforma, algumas vozes que sempre houve dentro da igreja, sempre, vozes que se levantam para tentar trazer a igreja às Escrituras, de volta às Escrituras, essas vozes são caladas, né? Essas pessoas são perseguidas, elas são mortas, algumas são até queimadas, como é o caso de Jan Hus, e Wycliffe, Pedro Valdo, houve muitos outros, eu estou citando esses três aqui, apenas a título de ilustração, mas houve muitas vozes de mulheres, homens, que já se levantavam contra a corrupção mais moral e doutrinária dentro da igreja. Quando chega lá no século XVI, né, a gota d'água é que o que vai acontecer? Lá no século XVI, a gota d'água é que está sendo vendido na Alemanha e por toda a Europa alguns certificados de perdão, que são as indulgências, tentando assim a igreja recolher fundos para finalizar a Catedral de São Pedro. E são vendidas esses certificados, né? E havia perdão para pecados de todo tipo. E havia um monge, então, Martim Lutero, que ao ver aquilo se revoltou porque já estava tendo permissão para ler as Escrituras Sagradas. Eu não vou entrar aqui na biografia de Lutero, não vou entrar aqui na questão de Lutero, porque não é o nosso objetivo. Mas Lutero, então, ele tenta uma proposta para reformar a igreja. Isto é, a proposta de Lutero não é uma proposta para rachar a igreja, não foi uma proposta para destruir a igreja, para incriminar a igreja. Ao contrário, a proposta dele foi para enxugar, voltar ao primeiro amor, voltar às Escrituras Sagradas, voltar aos ensinos das Escrituras Sagradas, o que lhe valeu ser excomungado, então, pelo Papa daquela época. E aí, então, estão motivos, né, alguns motivos pelos quais basicamente a igreja houve a reforma. Há outros vários motivos, mas os principais são esses que eu coloquei aqui agora. E vamos então, diante do resumo que eu fiz, né, fazer algumas pontuações aí sobre as teses de Lutero, aquela época, enfim. Foi no dia 31 de outubro, no dia em que se comemorava o Dia de Todos os Santos, é que Lutero então pregou na porta lá da Catedral de Wittenberg. Era costume fazer isso, pregava-se a sua tese ali e começava-se um debate acadêmico sobre aquela tese. O objetivo de Lutero era abrir uma discussão com a academia daquela época. E ele deixou então aberto, como era de costume, para que houvesse um debate, né, naquela ocasião. Pois bem, Lutero ele foi apoiado por vários religiosos e governantes. É claro que
religiosos já tinham aquela sede antiga de fazer uma reforma na igreja, que é algo que sempre houve na igreja, vozes que se levantaram para reformar a igreja. Políticos, quais eram os motivos dos políticos? Havia motivos religiosos, claro, mas havia também uma grande vontade, desejo de romper com Roma, de romper com os impostos cobrados, né, por Roma, pelo Papa, de romper com a intervenção, as constantes intervenções políticas que os papas faziam naquela época, as constantes intervenções políticas que os papas faziam naquela época, ao ponto até desses papas montarem exércitos e fazerem guerras contra reis que não faziam a sua vontade. Pois bem, esses governadores, esses políticos, pelo menos muitos deles, aproveitaram essa oportunidade para apoiar a reforma, que se iniciou na Alemanha e depois se estendeu pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes depois, mais tarde, do leste europeu, principalmente os países bálticos, a Hungria. A reforma, então, ela começa com Lutero e ela vai se alastrando por toda a Europa, A reforma, ela, como eu disse no início, não foi uma proposta para destruir a igreja, nem os costumes da igreja. Não foi para isso. A reforma foi uma proposta feita para que a igreja fizesse uma reflexão. E a igreja fez uma reflexão. E ela corrigiu muita coisa no processo da contra-reforma. Mas, basicamente, ela continuou, a Igreja Católica continuou, do ponto de vista doutrinário, ela não mudou nada. Do ponto de vista estrutural, ela não mudou. Então, a reforma dela foi muito mais uma reforma administrativa, a contra-reforma, e uma reforma moral. Só a guisa de exemplo, na Idade Média, os padres, eles não tinham formação, a maioria deles do baixo clero, né? Falando do baixo clero, eles não tinham formação teológica para estar à frente de uma igreja, e nem moral, não tinham nenhuma condição moral, né? Havia abusos terríveis, N aí, livros e teses mostrando o apodrecimento moral da igreja. Então, nesse sentido, a igreja criou os seminários, criou os conventos e tal, tomou as precauções, mas a questão doutrinária e a questão administrativa não houve, basicamente, nenhuma mudança. A reforma, ela se fundou em cima, pelo menos, de 5 pontos que são considerados muito importantes para os reformadores. Então, o primeiro ponto seria só a fé, principalmente pregando a doutrina da justificação pela fé, quer dizer, só a fé para agradar a Deus, só a fé para a salvação. Isso foi muito mal interpretado durante a história, principalmente por teólogos católicos que não queriam, de forma nenhuma, reconhecer essa doutrina da justificação, até que ultimamente, em alguns anos atrás, depois de quase 500 anos, reconhecem e firmam essa doutrina da justificação pela fé. Mas esse é o primeiro ponto que a reforma se firma, que o justo viverá pela fé. Agora, essa fé, ela é uma fé que produz fruto.
ela não é uma fé alienada de fruto, ela não é apenas uma concepção doutrinária sobre Deus, não. Essa é uma fé que ama e obedece. Portanto, há o fruto do amor a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus. Só as Escrituras, a Reforma, ela estribou a sua exegese, ou toda a sua interpretação, toda a sua crença, somente nas Escrituras sagradas. Tirando assim a crença nos dogmas, e para a Reforma a Escritura se torna o juiz supremo, pelo Espírito Santo, juiz supremo da Igreja. Lutero foi chamado a um tribunal para depor e foi ameaçado, se não voltasse, se não negasse, repensasse a sua proposta, ele sofreria diante do tribunal da Igreja. E quem já estudou sobre a Santa Inquisição, ou Santo Tribunal Inquisitivo daquela época, sabe o que significavam as torturas. E a resposta que Lutero disse é que, se eu for convencido, se a minha consciência for convencida pelas Escrituras Sagradas, eu negarei tudo que eu ensinei. Por que ele disse isso? Porque houve uma proposta firme por parte daqueles homens de que a Escritura é a palavra de Deus. Ela é o juiz supremo, pelo Espírito Santo, sobre toda a Igreja. Não são os concílios que são o juiz no que diz respeito à fé, à crença e à prática. Nada pode subjugar a nossa consciência, senão as Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo. Portanto, essa foi uma das colunas, e ainda é, da Igreja Reformada até hoje. Até hoje. A gente pode... Esse princípio, nós vamos voltar nesses princípios mais tarde. Somente Cristo, só Cristo salva, só Cristo. É por amor a Cristo que Deus nos salva. A obra da salvação foi feita completamente por Cristo, não precisa ser repetida, não precisa de nenhuma ajuda nossa, não precisa de nenhum adendo feito por nós. Cristo, só Ele é suficiente para nos salvar. Somente a graça, é pela graça de Deus e só a graça, nós somos salvos, e só Deus deve receber toda a glória. Nenhuma glória a nenhum tipo de homem, de santo, de anjo. O culto só a Deus, somente a Deus nós devemos cultuar. Pois bem, mais tarde houve uma controvérsia dentro da Igreja Reformada, que já é no outro século, e houve então o Concílio de Dort se reuniu, principalmente no que dizia respeito à soberania de Deus e à responsabilidade humana, e aí o evangelicalismo reformado se dividiu em duas partes. Continuou a parte calvinista, a parte antiga, reformada, e surgiu uma nova parte, conhecida como arminianismo, arminiana. Eu não vou entrar hoje neste assunto, mas o Concílio de Dort, então, ele compilou 5 pontos que podem explicar o pensamento reformado, especialmente calvinista, da teologia de João Calvino. Então, são eles: a depravação total, não parcial, ou quase total, mas total do homem, a eleição incondicional, isto é, Deus não está condicionado a nada em nós.
que o faça nos eleger a nossa bondade, a nossa obra, a nossa religiosidade, a nossa intencionalidade, porque antes da eleição, Deus encontrou o homem morto, completamente morto. Então, a eleição não tem nada que condicione Deus a um favor porque eu tenho alguma coisa boa em mim. A expiação limitada, Cristo morreu de forma eficaz pelo seu povo, ninguém do seu povo vai se perder. A vocação eficaz ou graça irresistível, que ele chamará eficazmente todo o seu povo e guardará para sempre o seu povo. No quinto ponto, a perseverança dos santos. Eu estou aqui com uma linha, né? Aí entra-se aí o século XVI, o século XVII, XVIII, XIX, vai por aí afora. E as principais denominações, matizes de crença reformada, ou de crença que não seja católica, romana, são as denominações. É bom lembrar que na época não havia denominações. Naquela época não havia denominações. A denominação é um movimento novo. E se formos olhar hoje, há milhares de denominações evangélicas espalhadas pelo mundo. Milhares de denominações evangélicas espalhadas pelo mundo. Pois bem, vejamos então que, vamos ver aqui, parece que houve alguma questão aqui no YouTube, falando que esse vídeo não está disponível, mas tem que estar disponível. Ok, vamos lá então. Quais são então as principais denominações, né, que vão surgindo com o tempo aí, que surgem? Vejam que lá no século XVI, né, século XVI, 1500 a 1599, segundo alguns historiadores, 1501 a 1600, vão surgir naquela época do século XV ao século XVI, perdão, pelo menos anglicanos, luteranos, reformados e presbiterianos, que são calvinistas, e anabatistas. Então tem esses movimentos que surgem naquela época. No século XVI surgem os congregacionais, que é uma vertente que sai da igreja presbiteriana e anglicana. Os puritanos, que é uma vertente que vai sair os separatistas da igreja anglicana, né? Isso tudo aí no século XVI. O pietismo, que é um movimento dentro do luteranismo, de avivamento, dentro do luteranismo, e os batistas, que é um movimento que, de alguma forma, tem os anglicanos na origem desse movimento. De alguma forma, tem os anglicanos, século XVI. No século XVII, vão surgir, saindo da anglicana, os metodistas, e no século XVIII vão surgir os adventistas. Vejam lá, interessante. Deixa eu tentar fazer aqui uma inversão aqui da minha foto, porque tem alguma coisa aqui por baixo. E vamos lá. Ok. Tá bom. Então, no século XVIII nós temos metodistas, adventistas, e no século XIX, pentecostais. Ambos os movimentos pentecostais e adventistas saem do movimento metodista. No século XIX,
no século... os pentecostais estão no século XIX, exatamente. Nem é no século XIX, né? 1900, aqui é 1900. Eles estão aqui em finalzinho do século XIX, entrando no século XX. Tá? Os adventistas já estão no século aí, XIX, né, da segunda parte do século XIX. Ok, e no século XX, junto com os pentecostais, vão surgir os neopentecostais. Essa é só uma forma para a gente visualizar, né, esses movimentos. Vou diminuir aqui um pouquinho, que tem algumas questões aí que a gente precisa... Vamos lá. Ok, então. Então, as denominações modernas são do século XX. Eu estou falando das principais, é claro, são o movimento pentecostal, né? Ele surge lá no finalzinho do século XIX e a entrada do século XX, e o avivamento na Rua Azusa, né? Que isso vai dar origem à Igreja Assembleia de Deus. Igreja Assembleia de Deus. Pois bem, então nós temos aí que em 1906 houve aquele avivamento com as características da doutrina pentecostal. Quem foi, então, de onde veio a doutrina pentecostal? Veio de um movimento de separação, de santificação da Igreja Metodista, até tomar essa forma que a doutrina pentecostal tem em nossos dias. Nessa forma sobre a segunda bênção, sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, toda essa organização, essa crença, ela surge dos movimentos de santidade do século XIX da Igreja Metodista, Wesleyana. Né? Ok. Hoje, na segunda metade do século XX para cá, basicamente surgem as igrejas neopentecostais. Vejam bem que o que caracteriza a igreja pentecostal é a ênfase à obra do Espírito Santo, principalmente dando poder no batismo com o Espírito Santo, com evidências do dom de línguas, quer dizer, a pessoa que fala em línguas, ela está mostrando que foi batizada com o Espírito Santo, e dando poder para fazer a obra da evangelização. Então, o pentecostalismo tradicional, ele trabalha muito essa questão, o foco deles é a obra do Espírito Santo, no sentido de derramamento de poder. Falam sobre a salvação, sobre Jesus, sobre o novo nascimento, mas a ênfase é o poder do Espírito Santo na libertação, na cura, na transformação da vida. O poder para testemunhar. O Evangelho pentecostal é falar sobre a salvação em Jesus Cristo, mas o poder para dar esse testemunho é derramado pelo Espírito Santo na ocasião do batismo com o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso porque vai haver uma grande diferença entre a crença pentecostal e a crença neopentecostal, o foco dessas duas igrejas. Mas a neopentecostal saiu de dentro da igreja pentecostal. Pois bem, nós temos aqui algumas colocações aqui, algumas pessoas que pertencem a uma igreja neopentecostal. A igreja neopentecostal talvez seja a expressão mais que se pareça mais com a igreja na era medieval.
O que caracterizava aquela igreja da era medieval era a superstição, ela era uma igreja supersticiosa, e era também a questão da venda da graça de Deus. Quer dizer, a igreja neopentecostal, ela volta para aquele quadro lá do medialismo, do obscurantismo teológico medieval, e ela passa então ela volta a focar todo o seu ministério em cima da superstição e também em cima da venda da graça de Deus, da venda da graça de Deus. Né? Esse praticamente é a tonalidade, o foco da igreja neopentecostal. Bem, será que, eu estou dizendo então que a igreja, ela novamente, ela se desviou das Escrituras, pelo menos dentro do padrão da reforma. O que Lutero quis fazer? O que aqueles homens, antes de Lutero, alguns foram queimados, outros presos, outros foram enforcados pela igreja, né, pela Santíssima Inquisição, porque estavam pregando, tanto homens como mulheres. Houve mulheres também que condenaram os abusos da igreja, os desvios da igreja. E aquelas mulheres, aqueles homens, muitos foram perseguidos, mortos, exilados, torturados, queimados vivos, torturados terrivelmente, porque estavam denunciando. Agora, vejam que quando Lutero faz a reforma, basicamente os dois pontos são a superstição, quer dizer, o desvio das Escrituras Sagradas, desvio das Escrituras Sagradas, o envolvimento com a superstição e a venda da graça de Deus. Isso é a venda das indulgências, a questão do dinheiro ter uma presença tão forte dentro daquela igreja, daquela época. E o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que volta aos mesmos padrões medievais, A tonalidade, o foco dessa igreja, desse movimento que é imenso, que é poderosíssimo e que tem milhões e milhões de adeptos no mundo inteiro, que dentro de 50 anos se tornou a igreja mais forte do Brasil. E essa igreja ela vem modelando, forjando o imaginário do povo brasileiro no que diz respeito àquilo que é evangelho. O evangelho no Brasil é um evangelho supersticioso, é o evangelho do galho de arruda, atrás da orelha, é o evangelho do sal grosso, é o evangelho da água benta, da água fluida, da água abençoada, do sabonete abençoado, ultimamente, na época agora da pandemia, do feijãozinho mágico. Quer dizer, e são igrejas que a mensagem delas gira em volta de dinheiro. É dinheiro o tempo todo. É dinheiro o tempo todo, é dinheiro. Seus líderes, a maioria deles, pessoas que ficam podres de ricas, riquíssimas, e assim a gente vê então a igreja neopentecostal. Se Rui Barbosa estivesse vivo hoje, ele falaria a mesma coisa. Ele falaria sobre desvio doutrinário. É uma igreja que tem uma questão doutrinária comprometida, muito comprometida, não é pelo tempo que não nos permite entrar na questão doutrinária e até verificar se essas igrejas são mesmo evangélicas. A questão administrativa, né? Também são igrejas que
há muito que se duvidar sobre a questão administrativa, porque o Novo Testamento ele fala lá do pastor, do presbítero, que é a mesma pessoa na igreja local, né? Enfim, quando essas igrejas, por exemplo, abrem as suas filiais em outras cidades, como que funciona isso, né? Não vou entrar no mérito, não vou entrar aqui, né, na questão como que isso funciona, mas do ponto de vista bíblico há também algo a questionar do ponto de vista sobre a questão administrativa. A questão moral, evidentemente, do clero dessa igreja, é algo que fica por conta deles saber, né? Mas a questão doutrinária é a mais pesada mesmo, porque a igreja ela coloca como foco a venda da graça de Deus de forma descarada em seus trabalhos e os seus líderes enriquecendo, e também a questão do afastamento da palavra de Deus, o afastamento da palavra de Deus. Quando a pessoa afasta da palavra de Deus, ela se ruma, ela entra na superstição, começa a superstição. A pessoa começa a crer em água que abençoa, sabonete que vai passar no corpo e vai abençoar, e assim afasta-se da sã doutrina, da verdadeira doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus. Pois bem, o neopentecostalismo ele teve início na segunda metade dos anos 70, né, 75, 76. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela data de 1977, liderada pelo bispo Edir Macedo, e a Igreja Internacional da Graça, 1980. Ela é fundada pelo missionário R.R. Soares. Ambas, elas exploram grandemente a questão da televisão, ministério a respeito da televisão. A teologia da prosperidade, a confissão positiva, é algo que danifica terrivelmente a doutrina bíblica, né? Porque a igreja neopentecostal ela abraçou a teologia da prosperidade. Também hoje eu não vou entrar nos meandros da teologia da prosperidade, mas farei outra live falando sobre essa teologia da prosperidade, o que é. Né? Enfim, essas igrejas pregam a prosperidade terrena, rejeitando então os usos e costumes austeros da sua igreja mãe, que é a igreja pentecostal. Aqui está uma grande diferença. A igreja pentecostal ela se apegou muito a usos e costumes austeros, e a igreja neopentecostal não tem nada desses usos e costumes que eles chamavam na igreja pentecostal de doutrina forte. O neopentecostalismo é hoje o ramo da igreja que mais cresce em todo o mundo. Ela mais cresce em todo o mundo. As práticas neopentecostais, muita ênfase no discurso do dinheiro, muita, como que eu vou dizer, chantagem emocional, tipo, se você crê, você vai entregar seu dinheiro. Se você não crê, se for incrédulo, vai dar pouco. Se for crente, vai dar muito, Deus vai te dar em dobro. Esse discurso, é esse tipo de indução mental com respeito às pessoas. Questão de sal grosso, uma grande carga de práticas advindas das religiões vindas da África, das afro-brasileiras, né? Sal grosso, descarrego, despreocupação moral com os membros,
Não há na igreja neopentecostal, até por causa do volume de gente, da igreja acompanhar individualmente a vida da pessoa, se ela está vivendo em santidade, se está tendo uma vida padronizada diante de Deus. Arruda atrás das orelhas, venda de objetos sagrados. Isso consiste na grande superstição que a igreja tem praticado e tem induzido também o povo a continuar. E se a gente notar bem, qual é o público que vem para essa igreja? É o público desesperado, que vem atrás de solução, que vem atrás de resolução para os seus problemas. Era um público que já estava acostumado com a cultura brasileira religiosa, popular, que é o sal grosso dentro da bolsa, para expulsar fantasmas, é o descarrego com a arruda, aquela coisa toda, que, sem querer desrespeitar a crença de ninguém aqui, e sem, de forma nenhuma, emitir aqui juízo de valores, apenas mostrar que já são dados de uma cultura religiosa que eles agregam à igreja para, de uma certa forma, ganhar essas pessoas que os procuram. Pois bem, nós vamos chegando ao final do nosso estudo, né, sobre a necessidade de reforma. Será que, quando Lutero surge, a Igreja Católica, na época romana, ela tinha se desviado pelo menos em 3 matizes ou vertentes? Ela se desviou administrativamente, criando uma estrutura militar, que vai desde o padre lá embaixo até o papa lá em cima, uma estrutura que não tem no Novo Testamento, essa estrutura. Ela se desviava cada vez mais do ponto de vista doutrinário, agregou então doutrinas que foram dogmas, melhor dizendo, que são até muitos deles contrários às Escrituras Sagradas. E, por último, a questão medieval da corrupção moral. Basicamente, 2 características medievais da igreja é a venda da graça de Deus e a superstição. É uma religião, é um cristianismo supersticioso medieval, obscurantista. É um cristianismo que está perdido nas questões da corrupção moral e cheio de superstições. E a grande pergunta é, e hoje? E a igreja cristã hoje? Como ela está? Do ponto de vista doutrinário, é uma igreja bíblica? É uma igreja que está acompanhando a palavra de Deus? Ou é uma igreja cheia de superstições e doutrinas criadas por homens e até demoníacas? E a questão moral dentro da igreja cristã, ou mais propriamente dizendo evangélica hoje, como é que está essa questão moral? E a questão da estrutura administrativa, como é que está essa questão da igreja, né? A politicagem dentro da igreja, as trocas de favores dentro da igreja, compras e vendas de influência dentro da igreja, como é que está isso dentro da igreja hoje, nessas questões administrativas tão criticadas por Rui Barbosa no berço da Igreja Católica Romana? Como é que está isso aí dentro da igreja? Será que hoje nós precisamos de uma reforma? É essa a minha pergunta para o encerramento da nossa live. Que cada um possa refletir, que cada um seja abençoado por Deus.